Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem as ações da Nvidia caíram 6,90% após a divulgação dos resultados trimestrais. Apesar das quedas, a empresa conseguiu bater o consenso em Wall Street, como podemos ver aqui na notícia publicada ontem à noite. As receitas foram de 30 mil milhões de dólares, acima então da previsão de 28,85. O lucro por ação, portanto o earnings per share, o EPS, 0,68 face a um valor esperado de 0,64 e a receita do centro de dados 26,3 bilhões face a um valor de 25,07 que era esperado e 22,06 no primeiro trimestre deste ano 2024. Apesar disto, a Nvidia caiu, pressionou também então o Nasdaq em baixa, que ontem caía mais de 1,7%. E acabou então também por penalizar aqui um pouco a ação asiática, que depois acabou por recuperar e neste momento negociam os índices quase todos positivos. Também na Europa o sentimento é positivo, no dia de hoje ligeiramente positivo, com algumas valorizações, destaque para o índice italiano e para o Eurostock 50 que valorizam aqui perto de 0,5% e também os futuros americanos para já perspectivarem uma abertura em alta dos respectivos índices. Na ação asiática, as despesas de capital na Austrália após o segundo trimestre caíram 2,2% em comparação com as estimativas de 1%. Este foi então a maior queda semelhante no terceiro trimestre de 2021 e o investimento em edifícios caiu 3,8% em comparação com os menos 0,9% no trimestre anterior. A queda foi a pior então desde o segundo trimestre de 2020. De resto, no calendário económico para hoje, quinta-feira, teremos então o PIB anualizado do segundo trimestre nos Estados Unidos. As estimativas apontam para um crescimento anualizado de 2,8% em comparação com o crescimento de 1,4% registado no trimestre anterior. Os dados finais do PIB serão publicados apenas no final do mês de setembro e, ao mesmo tempo, à mesma hora, às 13h30, serão publicados os pedidos semanais de subsídio de desemprego, que se espera então que se mantenham em linha com os relatórios recentes, em torno dos 233 mil. O número de pedidos regressou, no entanto, aos níveis mais baixos após o aumento acentuado no início de agosto, devido então ao furacão Beryl que atingiu o Texas no dia 8 de julho. Também tivemos aqui Bostic, por parte da Fed de Atlanta, que disse na quarta-feira, no dia de ontem, que a inflação continuar a cair e a taxa de desemprego a subir mais que o esperado. Está na altura então de começar a reduzir as taxas de juros de referência, portanto continuamos aqui a assistir a discursos débeis por parte dos membros da Fed. Teremos ainda o índice de vendas de imóveis pendentes referentes ao mês de julho e também os inventários de gás natural às 15h30. Olhando para os mercados, começando aqui pelas matérias-primas, o petróleo hoje segue mais ou menos lateral, recuperou durante a noite apesar da queda de ontem, tinha aqui ativado um canal ontem depois da divulgação dos dados da Nvidia, com o sentimento de risco a deteriorar-se, com o Nasdaq a cair mais de 1,7% e também a trazer para baixo os ativos de risco, nomeadamente o petróleo, mas não foi capaz de continuar a queda durante a noite, recuperou um pouco e agora parece estar aqui a quebrar na vela de 15 minutos, ou tentar confirmar a quebra desta linha de tendência, vamos ver se consegue ou não. O gás natural mantém-se mais ou menos parado, depois do rollover já veio aqui fechar o gap, voltou para baixo. Penso que aqui esta hipótese do cabeça e ombros que tínhamos falado, em que tínhamos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito, estará para já posta de parte. Não se pode ainda descartar, portanto, se vier agora para cima com força, ainda pode confirmar este padrão, mas para já está aqui desinteressante, na minha opinião. Tanto poderá ir para cima, até ao limite superior, como poderá vir para baixo. Está precisamente a meio do range, até à zona dos 1,87,4. A gasolina também continua aqui a cair. E olhando para mais algumas matérias-primas, como por exemplo as agrícolas, temos aqui a soja em tendência de queda, portanto tem vindo aqui a atingir os vários suportes que estão aqui traçados. Atingiu este, depois atingiu os 1140, depois 1045, agora nos 991 e o próximo nos 873. Também o café continua aqui em máximos de 2022, vamos ver se é desta que consegue quebrar e vir aqui então aos máximos feitos em 2011, acima então dos $300, como podemos ver aqui no gráfico semanal, aqui na zona dos 306 aproximadamente. Portanto, máximos feitos aqui em abril, aliás, de 2011. Também o milho mantém para já a tendência de queda, não há qualquer sinal de inversão. Trigo em fase de consolidação.
O cacau também junto ao limite inferior do seu range de consolidação. O açúcar tem vindo aqui a recuperar recentemente, portanto para já mantém-se forte. O algodão aqui ainda abaixo do limite inferior do seu range, mas não conseguiu quebrar este suporte ainda intradiário. Depois temos os metais industriais, o cobre que também não está a conseguir ir para cima, o níquel também uma ligeira fase de recuperação, não está interessante, zinco que quebrou aqui esta linha de tendência, portanto poderá continuar a subir, e o alumínio também, depois de ter subido bastante, encontrou aqui resistência e para já está a corrigir em baixa. Em relação aos metais preciosos, o ouro continua fortíssimo, a prata continua fortíssima e a platina, já ontem falámos que poderia ser interessante para shortar, uma vez que tinha quebrado aqui este canal, confirmou a quebra no gráfico diário e agora está aqui a fazer o retest. Vamos ver se confirma então vindo para baixo nesta zona. O target aponta para a zona dos $905 aproximadamente. Paládio mantém-se lateral e também algo desinteressante. Nos índices, começando aqui pelo mercado europeu, o DAX continua então a subir, está neste momento a testar aqui o máximo feito em julho de 2024, esta zona aqui é uma zona de resistência fortíssima e vamos ver se o DAX conseguirá ultrapassar, não acredito que seja a primeira, deverá continuar aqui a consolidar nesta zona antes de conseguir ultrapassar este máximo aqui de 12 de julho. O IBEX, mas se ultrapassar, lá está, tem aqui um sinal de entrada também muito consistente. O IBEX já conseguiu ultrapassar estes máximos feitos então em julho e mantém-se bastante bullish, acima dos 11.400. O CAC está um pouco mais fraco, tem ainda resistência aqui nos 7.730, poderá ser o próximo target a ser atingido aqui pelo CAC. Depois temos também aqui o FTSE, que para já se mantém em fase de consolidação, no entanto está também em tendência de alta, e também o Eurostock 50, que fez aqui o breakout esta manhã do máximo feito no dia de ontem, e portanto mantém-se para já em tendência de alta. Os índices americanos, o S&P 500 bastante lateral, ontem com os resultados da Nvidia acabou por cair um pouco, agora está a recuperar, mas está numa fase de consolidação. Vamos ver se consegue então quebrar o limite superior desta fase de consolidação e vir testar então os máximos históricos feitos a 16 de julho, nos 5.716. O Nasdaq, ao contrário do S&P 500, não está tão bullish, portanto ativou aqui um cabeça e ombros, esta figura de inversão de tendência, que projetando no ponto de breakout, dá aqui um target na zona dos 18.860, portanto está agora a recuperar, poderá fazer aqui um retest e se reagir em baixa poderá ser um trade interessante para shortar em direção então aos 18.860 pontos. Dow Jones conseguiu quebrar aqui a linha de tendência, disparou, veio aqui testar o máximo feito em julho e portanto aqui deverá consolidar também nesta zona, e o Russell 2000 também aqui em fase de consolidação, com o VIX ancorado aqui na zona dos 16 pontos, com aqui bastante lateral entre os 15 e os 16.80. Olhando para o mercado cambial, o dólar hoje está bastante fraco, temos também o CHF e o Yen bastante fracos e também o euro muito fraco, portanto, sobretudo euro, CHF e Yen são as moedas mais fracas, as moedas de risco são as mais fortes, AUD, NZD e também o CAD. Olhando aqui para o mercado cambial, começando aqui pelo EURUSD, está aqui a corrigir um pouco, portanto quebrou aqui este suporte nesta zona, portanto, poderá aqui cair mais um pouco. Temos também aqui o cable a vir para já para baixo, parece estar também aqui na iminência de formar um género de um cabeça e ombros. E cá está então o AUD e o NZD bastante fortes, sobretudo aqui os pares Euro-AUD e Euro-NZD poderão ser interessantes para shortar, com o AUD e o NZD realmente muito fortes e o Euro bastante fraco no dia de hoje. Portanto, vemos aqui então quedas agressivas nestes dois pares. O Yen aqui também ganha força em relação ao Euro e em relação à Libra. O dólar Yen aqui mais lateral, na zona dos 144,50, e temos também um CAD bastante forte, sobretudo em relação ao Euro e ao dólar. Cá está Euro-CAD e também dólar-CAD a virem para baixo com bastante força. Por último, assistimos aqui ao Euro-Franco Suíço a formar aqui um género de um duplo fundo. Vendo aqui o gráfico em velas japonesas,
vê-se que é uma consolidação. Se por acaso quebrar em alta, poderá corrigir um pouco em alta, mas a tendência continua a ser claramente de baixa, bem como também o dólar franco suíço, que tenta aqui quebrar este duplo fundo e poder corrigir um pouco mais em alta, mas a tendência é claramente de baixa. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é bullish no dia de hoje. Bitcoin valoriza 0,77. Olhando aqui para as criptos, vemos que a Bitcoin continua então aqui dentro do seu canal. Portanto, para já, bastante parado. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.